Boa noite, gente. Tudo bem com todos? Vocês me ouvem bem? Quem já tá por aí, se já puder falar se tá ouvindo legal o áudio? Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o patriarcado, né? O patriarcado brasileiro e a luta feminista. Só aceitar a Aleri aqui. Pra quem não me conhece, quem não assistiu outra live, meu nome é Carol. E nós duas fazemos parte. Uma conversadinha com vocês hoje sobre a luta feminista brasileira e o que isso envolve dentro do patriarcado. Oi, tudo bom? Ale! Boa Tudo? noite. Boa Vou noite. deitar aqui. E Prazer aí, enorme, gente? né? Tá um pouco estranho o seu som. Deixa eu tentar, porque eu acho que meu fone tá com pouca bateria. Deixa eu ver se vai dar reverberação aqui, peraí. Tava bom, aí agora eu entrei e ele ficou estranho. Calma aí. Ale, Acho que agora tá bom. vê se melhorou. Melhorou um pouco, Tá. Qualquer coisa, deixa eu tirar isso aqui. mas tá dando chiado. Pessoal, tá dando chiado só no dela, no meu também. Falem aí como é que tá. Pra Eu acho gente que eu não vou ter que perder tirar o tempo, fone né? mesmo, Só Ale. tem uma hora. Ale, você me escuta? Ó, tá falando que o som ali tá bom. Estão falando que o som tá bom. Bom, então tá ótimo. Então, Pra mim você vamos tá lá? parecendo meio retorcida, mas se é só pra mim, então não tem problema. Tá ótimo. Se o áudio tá bom, o importante é que as pessoas nos escutem O bastante hoje. importante é o áudio, isso. Quer começar? Então, gente, primeiro eu vou me apresentar, né? Eu me chamo Aleri Correia, eu sou professora, né? E eu sou militante aqui do coletivo Utopia Brasileira. E eu e Carol, né? Carol, se apresenta aí. Meu nome é Caroline, mas eu prefiro que me chamem de Carol. Caroline me remete ao esporro de mamãe. Eu sou médica, também faço parte do coletivo Utopia Brasileiro. Eu e a Aleri já militamos juntos em outra organização, a gente já se conhece já há algum tempinho, né? Já há bastante tempo até, né? Como o tempo corre rápido. Longa data. E hoje a gente vai dar uma conversada aí sobre o patriarcado brasileiro, como essas coisas foram se construindo ao longo da história, né? E como que foi a luta feminista ao longo desses anos. E o que que a gente tira de lição hoje para a gente construir aí o pensamento da nossa utopia para frente, né? E só deixando claro que vocês podem fazer perguntas, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever aí que a gente vai estar sempre de olho aqui no chat, tá? A gente vai tudo que a gente vai falar aqui vai ser claro à luz, né, da teoria marxista, que é o que nos guia, né, digamos assim, tá? Bom, a gente vai falar de patriarcado brasileiro, como a Carol falou, e é importante a gente já começar salientando, né, quando e como, né, essa estrutura chamada patriarcado se constituiu, como é que ela atua, porque só entendendo como ela atua, nós mulheres, né, trabalhadoras, poderemos nos posicionar contra ela, poderemos, né, lutar contra isso que está nos afligindo, tá? É importante a gente dizer que a opressão de gênero e o patriarcado, eles são anteriores, são estruturas anteriores ao próprio surgimento da sociedade de classe, do capitalismo, tá? Mas que durante a história elas acabaram se fundindo e potencializando a sua ação. Eu até estava conversando com a Carol, a gente falou que criaram um megazord, né? A gente vai explicar isso melhor ao longo da live, né? De uma forma mais clara, tá? E com o surgimento do capitalismo
isso acabou trazendo uma dupla desvantagem, né, para nós mulheres. Porque na medida que iam se desenvolvendo as forças produtivas, né, a mulher cada vez mais ia se tornando marginalizada, né, nas funções produtivas, tá? Por isso que a gente não pode analisar de forma isolada, a gente precisa analisar tudo junto, ok? Para ter uma compreensão total. Carol, quer falar alguma coisa? Bom, eu acho que quando a gente pensa em construção de patriarcado histórico, né, de como essas coisas foram surgindo, eu acho que é de extrema importância mesmo pontuar que isso surgiu muito antes do capitalismo, que isso tomou força depois, né? Eu acho que uma comparação que a gente estava discutindo quando a gente montava um pouco do que a gente ia conversar na live, é o quanto talvez essa mística feminina, né? Essa coisa de que a gente sempre foi encarada Sim. como um sexo frágil, né? E de falta de força, e de que a gente tem um senso estético mais apurado do que homens, né? E como que isso foi vindo? E se a gente for pensar de modo muito anterior, né? Lá aos primórdios, a gente pode pensar muito numa crítica, talvez, à construção dessa imagem da mulher santa, né? Dessa coisa muito canonizada, né? De que mulher não erra, de que mulher anda na linha, de que mulher é perfeita, de que a gente não pode nunca, sei lá, fazer Uma qualquer visão coisa até além do muito que seja propagada pela própria igreja, né? pela própria igreja, exatamente. A imagem de Maria, aquela coisa beatificada, né? De que a mãe tudo suporta, a mulher tudo suporta, a mulher é o seio da casa, é o amor da casa, e tá tudo bem, tá tudo certo, seremos submissas. Gato, não, né? Não seremos. E então isso Não vem será. construído de muito. Isso vem construído de muito antes do capital ser instaurado, né? Dessa coisa de ver a gente como a fragilidade, né? De construir a gente, essa coisa dessa mística que existe em volta da gente, desse mito de que a gente é muito frágil mesmo, né? Dessa coisa de que somos sentimentais demais, de que falamos demais. A gente quer falar mesmo, né? A gente quer ter voz, gente. É isso que a gente quer. Já fomos silenciadas por demais, né, ao longo da história. Bom, gente, para a gente trazer um pouco a discussão para o Brasil, né, a gente vai falar um pouco da funcionalidade, né, da família patriarcal na sociedade brasileira. E isso já foi tratado por vários autores, né, como, por exemplo, Gilberto Freire, Florestan Fernandes e a Safiotti, Eliette Safiotti, que eu não sei nem como se fala o nome dela, se é Eliette Safiotti, se é Eliette Safiotti, só sei que é Eu Safiotti. hoje, E a ouvindo gente vai... coisas, eu ouvi diversas coisas. Diversos tipos de Pois pronúncia do é, nome dela. também. A pronúncia é irrelevante. E a gente vai usar bastante a obra da Safiotti, né, como base, né, porque ela foi uma das pioneiras em tratar a questão do gênero, em tratar a questão do patriarcado. E, inclusive, ela vai fazer uma analogia muito interessante a respeito de um nó, que ela chama assim, né, um nó que articula gênero, raça e classe. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo da live, né, Carol? É. É importante a gente focar na família tradicional brasileira, porque o pai, né, que era o chefe de família, ele tinha ali todas as mulheres à sua volta, à sua disposição, e ele era o responsável, que tinha o papel de manter as relações de poder da colonização, incluindo a subordinação das mulheres. E isso, claro, a gente vai fazer um recorte de raça necessário agora, porque as mulheres brancas e as mulheres negras também, né? As mulheres brancas, elas só tinham dois destinos, né? Ou era casamento ou era o convento. Só tinha esses dois destinos. Enquanto que as mulheres negras, elas tinham um destino ainda mais perverso, né? Que era o destino da reprodução, do abuso, do estupro, né? De servir como prestar serviços sexuais mesmo. A gente hoje tem vários indícios na historiografia que já mostram isso, né? Que mostram que as mulheres elas eram estupradas mesmo para produzir novos escravos para esses senhores, né? Bom, na verdade, é uma coisa assim bem cruel se a gente for pensar, né? A gente hoje em dia fala tanto da miscigenação
se a gente for parar para pensar, a miscigenação nada mais é do que o fruto, né? É o resultado do estupro das mulheres negras. Né? O nosso país, ele nasce disso, ele nasce do estupro dessas mulheres das Índias também, né? Anteriormente, que, aliás, a gente, se for pautar as mulheres índias aqui, elas sofreram um completo apagamento, né? A gente pouco sabe sobre as demandas delas, né? Talvez estejam até em posição pior, assim, digamos, do que as mulheres negras, que a gente, né, sabe um pouco mais, que estão mais presentes. As mulheres índias eu vejo como completamente apagadas, né? Então, um destino, assim, muito, muito cruel que a história reservou a elas. E essa Fiote, né, que a gente vai pautar o tempo todo aqui o pensamento dela, ela vai frisar que a ideia de exploração e dominação, ela vai frisar o tempo todo essa ideia de exploração e dominação das mulheres no interior desse sistema de colonização, no seu dia a dia. Carol, pode falar. Quando você falou aí dessa questão da miscigenação, né, do estupro, me vem a frase na hora, né, que o Brasil nasceu do estupro de mulheres negras. Isso acho que se vem, você me corrija, como você é professor de história, você me corrija se eu estiver errado, né? Acho que naquela época lá que houve toda aquela pressão, né, que o Brasil era um dos poucos países ainda que não tinha abolido a escravidão, né? Começou a pressão toda de fora para que isso acontecesse. Como não podiam mais exportar, vamos fazer essas pretas, tem um monte de pretinho, né? Pra gente colocar essas crianças para trabalhar. Aí vem todas aquelas leis absurdas, né? Sexagenário, que não faz o menor sentido, né? E o quanto isso é hoje um retrato fiel da população brasileira, né? Essa miscigenação de raça. Essa coisa. A gente já tem trabalho branco, não branco, né? Eles tinham fazendas de reprodução, selecionavam os negros que eles consideravam os mais capazes, né? Os mais fortes, os mais bonitos, e botavam para se reproduzir mesmo, para poder produzir outros negros que também fossem fortes, que também... Entende? Então, assim, uma coisa super cruel, e a gente precisa, o nasceu disso. Né? A miscigenação, ela hoje é romantizada, né, na televisão, nos filmes, enfim, mas a gente precisa entender que ela possui um viés muito cruel, que é esse viés histórico, né, do estupro mesmo das mulheres negras e das mulheres indígenas também, que a gente precisa estar sempre pautando também. Eu vou aproveitar esse momento de falar de como a gente está fazendo esse recorte de raça, né? Mulheres brancas, de alguma forma, construíam família, né? As mulheres negras, nessa época, elas eram apenas incubadoras, né? De futuras crianças que seriam escravizadas depois. Qual era a referência de família dessas criaturas, né? O que era aquilo ali? Aquele pai era pai do menino dela e de mais 30. O filho do senhor, né? Exatamente. O filho dela era filho dela e de mais 30. Senhores, que até hoje a gente vê muito disso, né? A gente não teve agora lá no Nordeste o caso do menino Miguel, que morreu porque a patroa não foi capaz de olhar o filho da empregada durante 5 minutos. Né? Quer dizer, a empregada larga a vida dela, larga a família, larga tudo para poder cuidar, né, daquela família, cuidar dos seus senhores. Mas quando ela precisou que a patroa olhasse seu filho por 5 minutos enquanto ela ia passear com o cachorro, que aliás nem é função dela, nem deveria ser, né? Ela simplesmente não olhou e a criança caiu lá de cima, sabe? Então, até hoje a gente tem os resquícios, né, dessa chaga colonial que foi a escravidão. Bom, se a gente for pensar somente as categorias de gênero, não é suficiente, tá? Porque elas não explicam a desigualdade entre homens e mulheres, né? É como se dissesse assim, o patriarcado por si só, ele não vai pressupor a relação de exploração. Tá? Então, por isso que a Safiotte, né, que é a autora que a gente vai usar aqui o tempo todo como referência, ela vai dizer que o patriarcado, ele tem uma dimensão econômica muito forte e ele vai repousar em alguns fatores. O primeiro, tá, é a desigualdade salarial e ocupacional, que a gente sabe que existe, né, essa desigualdade salarial entre homens e mulheres, e ocupacional.
Segundo, que a marginalização que nós mulheres ocupamos nos principais postos de trabalho, né, nos papéis econômicos, nos papéis políticos, né? Quando a gente tem uma mulher ocupando um papel político relevante, a gente sabe muito bem o que acontece. A gente teve aqui uma presidente que sofreu um impeachment recentemente, né? E enquanto estava no poder, era atacada de uma forma que a gente jamais viu nenhum homem ser atacado. Gente, eu não esqueço daquele negócio que eles fizeram de colocar, fazer um adesivo da Dilma com as pernas abertas e colocar no carro. Entende? Então, assim, a gente não vê esse tipo de ataque misógino acontecendo com o Lula, a gente não viu isso acontecendo com o Fernando Henrique Cardoso, não vê acontecendo com o Bolsonaro. Não vê, não, ele é atacado sim de outras formas, mas não dessas formas que nós mulheres somos atacadas, né? Que tem a ver com o terceiro pilar, né, do patriarcado, que é o controle da sexualidade e da capacidade reprodutiva de nós mulheres, né? Vige quando a gente diz assim, quer ver a casa cair? É falar que você não quer ter filhos. Fala que não quer ser mãe. Nossa, as pessoas na sua volta já te olham estranho, já te perguntam por que, o que aconteceu com você, você tá traumatizada, tem alguma coisa errada, ainda não encontrou o homem ideal. Quando chegar na casa dos 30, você vai mudar de ideia. Sempre escuto isso. E eu acho que a Carol também já deve ter escutado. Todas nós mulheres já passamos por alguma situação desse tipo. Exatamente. Então, acho assim, acho que é imprescindível mesmo para todas as mulheres já ter escutado isso alguma vez na vida, principalmente aquelas que não pensam em filho num futuro ou distante ou próximo que seja. É só você falar, não, eu não penso em ser mãe. Nossa, porque ser mãe é a coisa mais linda do universo. Querida, pode ser para você, tá tudo bem, se for para você, legal, ótimo. Cada um no seu quadradinho, cada um fazendo a vida que a gente quer. Né? E eu acho que é importante, Ellery, a gente falar da... O patriarcado estabelece como esse sendo um dos nossos papéis. A gente tem o papel de ser reprodutoras. O nosso útero tem que funcionar, senão a gente não está cumprindo na totalidade o nosso papel de mulher nessa sociedade. Ó, o Léo está dizendo aqui, um ponto importante, um dado do ano passado mostra que mulheres negras recebem em média menos que mulheres brancas. Sim, até hoje, né? Isso é resquício desse passado de escravidão que a gente tem. E as mulheres negras também ocupam os postos de trabalho que recebem menos remuneração, enfim, inferiores, né? Os trabalhos mais braçais, enfim, que a sociedade pouco valoriza, são os que são ocupados, né, pelas mulheres negras, pela população negra em geral. E, Ellery, acho importante também, quando você fala, né, que o patriarcado por si só não pressupõe ali uma relação de exploração em si, acho importante a gente meio que tentar colocar de como que isso se colocou dentro... O que aconteceu quando a gente entrou numa sociedade capitalista com o patriarcado, né? Quando a gente entra, né, na questão lá que eu falei antes, né, da mística feminina, dessa coisa de que a gente é desacreditado de poder fazer o que a gente quiser fazer, a gente naquela época não trabalhava, né? Por exemplo, a gente era obrigada a ficar em casa, casada, cuidar do filho, marido, né, todo aquele processo, né? E quando a gente entra para o mercado de trabalho, por conta de toda essa questão de que somos frágeis, né, que a gente já até comentou, a nossa força de trabalho, ela é completamente desvalorizada e sucateada. Aí, beleza. Aí, o que você pensa? Nossa, o capitalismo é tão bonzinho, né? Vamos liberar a mulherada para trabalhar. Então, acabou nossos problemas. Claro que não, a gente arruma outro problema. Porque aí, quando a gente vai trabalhar, eles vão jogar a gente dentro do que eles entendem como espaço de mulheres. A gente vai virar enfermeira, a gente vai virar professora, a gente vai virar modista, a gente vai fazer qualquer outra coisa que esteja inserido dentro desse fetiche do cuidado que a gente tem em cima da gente, né? Acho que a gente tem que cuidar das pessoas o tempo inteiro, então eu tenho que estar ali ensinando fulaninho a ler, beleza, quer ser professora, tudo bem, uma profissão maravilhosa, linda, perfeita. Porém, né, não é todas as mulheres que querem isso, tem mulher que quer ser engenheira, tem mulher que quer fazer outra coisa. E o quanto o capitalismo só muda, né, essa questão da nossa exploração, de alguma forma. Ah, beleza, vocês querem trabalhar? Tudo bem, vocês vão trabalhar nesse nicho de mercado aqui.
tá? Vocês não podem sair muito daí, não, porque senão isso aí já é coisa de homem, não é coisa para vocês. E sem contar, né, todo a carga, né, dobrada da mulher, né, de ter ainda a situação do trabalho e você ter completa e total responsabilidade sobre as coisas da casa, do cuidado dos filhos e de tudo, né? E a gente percebe, principalmente quando a gente fala aí de controle da nossa sexualidade, dos direitos reprodutivos, nossa, isso seria pensando de forma prática, né? Que muitas mulheres, por exemplo, perdem entrevistas de emprego a partir do momento que se pergunta quantos filhos você tem? Dois. Exatamente. Dois. Exatamente. E o patrão vai olhar assim, nossa, e se essas crianças ficam doentes, ela vai pegar quantos dias de atestado me deixando prejuízo, né? Então, a partir daí, a gente já sai dessa linha de largada muito atrás, porque eu desconheço qualquer homem que tenha sido indagado sobre quantos filhos ele tem, né? Numa entrevista de emprego, por exemplo. Então, é importante frisar de onde o patriarcado consegue dar força para esse capitalismo vir surgindo, né? E é importante a gente lembrar que sem essa opressão de gênero, o capital não existe, gente. Né? O Marx fala, né, de que a classe operária tudo produz a ela, tudo pertence, mas a gente tem que lembrar que a classe operária tem dois gêneros, né? E que a gente não tem igualdade nisso, pensando num pouco mais nesse viés marxista. Né? Exatamente. E sobre a escolha das profissões que você falou, é interessante a gente pensar que isso é desde que a criança nasce, né? Tipo, qual é o primeiro brinquedo que a menina recebe? É uma boneca, né? Um joguinho de panela. Duvido que alguma de nós tenha recebido um brinquedo diferente, que não tenha sido uma boneca, um jogo de panela, um ferrinho de passar, né? Uma cozinha, uma piazinha de brinquedo, um fogãozinho, né? E o que os homens recebem de presente? Uma coisa Bola, legal. né? Não, microscópio para brincar de cientista, Lego para fingir que é engenheiro, né? Enfim, eu sempre achei os brinquedos dos meninos muito mais legais. São muito mais interessantes. Porque eles, desde pequenos, eles são, parece que instigados, né, a seguir essas carreiras que são mais valorizadas dentro da sociedade, né? Enfim, é só uma observação, né? Como isso, nós próprias, né, enquanto mulheres, mães, quando nós temos os nossos filhos, infelizmente a gente também acaba ajudando a perpetuar isso, né? Muitas mulheres, sem saber, estão perpetuando isso, né? E ao invés de tentar quebrar, a gente acaba como se fosse um ciclo eterno, né? Vai perpetuando e, enfim, nunca acaba. Quando uma mãe tenta, né, falar algo diferente, fazer algo diferente, ela é vista como chata. Eu já reparei isso, tá? No meu círculo de amigas. As mães mais novas, né, que estão... que, enfim, que já são femininas, que estão sempre aí antenadas com esses pensamentos, elas tentam quebrar esse ciclo, enfim. E aí as pessoas falam, ai, que chata, não pode dar roupa rosa para a filha dela. Ai, que chata, não pode falar isso para a filha dela. Então, assim, são rotuladas como as mães chatas que ficam de não me toque com as crianças. Só que não é bem assim, né? É uma mãe que está tentando quebrar esse ciclo desde ali do início, da infância da criança. Porque é ali que começa. A Caroline Dantas colocou aqui uma coisa que é interessante. Ó. E quando entra no mercado de trabalho... Também, a Rose está falando ali. Na escola também. Eu ela sou fala de professora, quando... na escola o tempo todo. Fala. Ela fala aqui que quando a gente entra no mercado de trabalho por profissões socialmente aceitas como apenas masculinas, a gente ainda sofre uma pressão massacrante e misógina dentro desse ambiente, né? E a Rose coloca, né, que a escola reforça a educação sexista, né, como a divisão das filas e as brincadeiras, né, que são direcionadas, né, para menino, para menina, né, Nossa, a escola é demais. como se brincadeira não fosse brincadeira, né, como se brincar não fosse brincar, simplesmente brincar, independente, né, do seu gênero, né? É bem complicado, porque assim, se você é uma mãe que está tentando quebrar esse padrão, vem a escola, né, que está totalmente alheia a tudo isso e reforça mais ainda. Então é muito, muito difícil fugir disso, sabe? Vocês conseguem entender como é difícil? Porque por mais que você
estude, entenda, assim, preciso quebrar esse padrão. Tem a escola, que é uma instituição super forte, pela qual passam todos. Todos passam pela escola. Não tem, tipo, não tem um indivíduo que não passe pela escola pública ou particular, tá todo mundo ali dentro. Então, assim, acho que é uma coisa para a gente se pensar, né? A escola é um lugar que a gente tem que começar a mudança por ali. Bom, Carol, algumas características do patriarcado. Vamos lá. É uma relação civil, tá? Ele dá aos homens direito quase que irrestrito, né? Direito sexual sobre nós mulheres. A gente sabe disso no momento que a gente sai na rua e a gente não tem paz, a gente não consegue andar na rua sem ouvir gracinha, né? A gente sabe disso pela existência de páginas aqui no programa do tipo Encoxadores Rio de Janeiro, né? Não sei se você já viu essas páginas, é um absurdo, né? Que incentiva os homens a ficarem encoxando as mulheres no transporte público. Então, o que garante que uma página como essa exista? É o patriarcado, que oferece direito praticamente restrito do homem sobre o nosso corpo, certo? Ele tem um tipo hierárquico. Fala. A gente tinha comentado, né, de pontuar, né, que o patriarcado é diferente do machismo, né? O patriarcado é esse sistema todo, né? O patriarcado é como se fosse o macro, né? O sistema. A visão macro da coisa. É o comportamento. É a forma que ele se materializa no dia a dia, entende? É a forma que o patriarcado se materializa ali no comportamento dos homens em relação a nós mulheres, né? O patriarcado, ele promove um tipo hierárquico de relação, né? Entre homens e mulheres, as mulheres ficam abaixo, e ele está em todos os campos da sociedade. Isso que é o pior, né? Ele tem base material, ele se corporifica e ele se baseia, aí é que tá, tanto na ideologia quanto também na violência. A gente sabe que existem essas duas formas de violência, né? Que é a violência simbólica e tem a violência física também, né? Fala, Carol. Não, essa questão quando a gente pensa em estrutura patriarcal, né, foi o que a gente estava conversando hoje mais cedo, de que quando a gente lê essa Fiote, ela fala muito sobre isso, né? De que o patriarcado ele é um conjunto de problemas para uma estrutura como um todo, né? A gente, como mulher, a gente é a primeira camada desse tiro, né? Mas isso reverbera para outras situações, né? Isso vai chegar... O patriarcado ele vai ser opressor para diversas óticas, né? A gente pode pensar aí o patriarcado como precursor de homofobia, a gente pode pensar no patriarcado como precursor de outros tipos de relação de dominação, né? Como a questão racial, né? E a própria questão de classe, né? Ele reforçar toda essa questão de classe dentro do capitalismo. E também, quando a gente pensa sobre isso, que isso espirra em outras pessoas, em outros gêneros, né? Em outras partes da sociedade, né? No gênero, em outras partes da sociedade, isso respinga inclusive em homens, né? Quando eu falo isso, às vezes as mulheres abrem uns olhão assim, não, mas como assim? Os homens sofrem com o machismo? Gente, sofrem. Se libertar, a emancipação feminina, ela é diretamente ligada à emancipação de todos. E é impossível que a gente tenha a emancipação de todos se a gente não tem a emancipação de mulheres. Sabe? Somos maioria. Para começar daí. A gente é a maioria. Sim. Então, não como a gente numa libertação social sem pensar numa libertação feita por mulheres e pensadas por mulheres, né? Que aquela máxima de que a revolução vai ser feminista, ela só é possível se ela for feminista. E para mim, ela só é possível se ela for feminista e preta, tá? Eu acho que não tem outra solução pro Brasil se não tivermos uma revolução feminista e negra, né? Dessas mulheres pretas faveladas que são a nossa maioria, que são a grande voz do nosso povo, né? Que isso é inviável de qualquer forma, né? Que uma coisa vai estar atrelada à outra o tempo inteiro, uma coisa vai sair puxando a outra de todas as formas, né? E que a gente está sempre condicionada a pensar de que não podemos, e a gente pode, pra caramba, né? O quanto que a gente já construiu aí, né?
Óbvio que dentro do capitalismo as nossas conquistas elas ficam limitadas, né? Mas quando a gente já avançou como nas questões de gênero de uns tempos para cá, e que o quanto a internet, né, falando um pouco de quarta onda aí, né, essa onda digital do feminismo, o quanto que isso hoje já é uma coisa tão mais difundida, né, em que as pessoas acreditam que ainda se tenha muito medo da palavra feminismo, né, mas acho que as pessoas talvez consigam, principalmente essa geração jovem, eu vejo pela minha filhada que tem 15 anos, quase 15 anos, do jeito que ela e as amigas já tratam esses tipos de assuntos, esses tipos de abordagens, de forma muito menos encruada do que a minha mãe trataria, do que a minha avó trataria, do que a gente mesmo trata, né? Parece que ele já vem um pouco mais, com a cabeça um pouco mais aberta, né? E a gente nunca deixar de Eu pensar fui me isso. assumir como feminista bem mais tarde, assim, bem mais Uhum. velha, na faculdade. E hoje a gente vê as meninas bem novinhas já, né, com uma consciência mais elevada. Isso é muito, muito bom, né? Que cada vez mais isso se multiplique. Né? Agora, isso que você falou, a questão da homofobia, né? O mesmo braço de opressão que nós mulheres sofremos é o mesmo, né, que oprime a parcela LGBT da população. Por quê? Outro dia eu estava até lendo sobre isso, né? O homem que é gay é como se o patriarcado virasse para ele e falasse assim: ah, você quer abrir mão do seu Do seu privilégio de homem. É tipo, você tá maluco? Você quer abrir mão do seu privilégio? Nós, sociedade patriarcal, estamos te dando o privilégio de ser homem, que é o melhor. E você quer abrir mão disso para quê? Para ser mulherzinha, né? E a mulher, né, que é lésbica é o contrário. O quê? Você que nasceu mulher. Então, assim, o patriarcado vai vir pesado em cima dessas pessoas, sabe? Sem dó nem pena, porque eles não querem, digamos assim, ficar no lugar que a sociedade teria previamente estabelecido eles, que o homem tem que ficar lá no seu lugar de homem, cis, hétero, e a mulher também, cis, hétero, e nada de trocar os papéis, né? Bem Damares. Exato. Então a sociedade não vai perdoar essa parcela da população. Quando eu penso em LGBTfobia de uma forma como um todo, quando a gente faz o recorte dentro de mulheres LGBT, a gente tem, principalmente falando de mulheres lésbicas, né, fazendo um recorte em cima das mulheres lésbicas ou bissexuais, a gente vai ter duas formas bastante interessantes de opressão. Aquela mulher lésbica que tem o estereótipo masculino, né? Aquela clássica, né? A caminhoneira, né? Que o pessoal gosta de chamar, né? Ela vai ter a opressão devido a ela querer, entre aspas, na cabeça dessas pessoas, tentar ocupar um espaço que é masculino, né? E não é? Sim, exatamente. E quando a gente vê mulheres lésbicas que não deixam de expressar a feminilidade, né? A gente entra num viés da performance da feminilidade, a gente entra num viés de hipersexualização dessa relação. Né? De você ser olhada, que maravilha, duas mulheres se pegando. Gente, pelo amor de Deus. Né? Peraí, cara, se eu fico com homem, não dá. Se fica com homem, não dá, porque você, né, toda essa relação de problema. Aí, mas se fica com mulher também não dá. Mas se você quer ser você não quer performar a sua feminilidade, também não dá. Então, eu não consigo mais entender em que ponto, o que querem da gente, né? Então, quando a gente fala que o capitalismo, ele só realmente vai virando as peças, vai atualizando o sistema. Tipo, não, agora você não vai ser mais perseguida por isso aqui, mas a gente achou isso aqui para ficar atrás de você agora, nesse momento. Então, é isso que vai acontecer. Esse ciclo vicioso o tempo inteiro, de que quando a gente se desvencilha de um tipo de opressão, de que a gente consegue conversar e entrar dentro de um debate social sobre isso, a gente vai acabar caindo, eles vão tirar entendeu? Para produzir mais ainda toda essa parte da nossa exploração mesmo, né? Da exploração dos nossos corpos, exploração da nossa intelectualidade, né? E de como isso é problemático, né? O quanto a gente ouve na escola, por exemplo, falar sobre homens o tempo inteiro, sobre homens históricos, quantas mulheres a gente ouviu na escola, sabe? Quando foi ouvir falar de Dandara na escola?
Eu não ouvi falar de Dandara na A escola, eu gente ouvi de sofre um zumbi, apagamento mas eu não ouvi quase Dandara. generalizado dentro da história. Um Exatamente. apagamento quase E que o quanto que total. isso é Não problemático. tem. Não tem. Você, e até para E na pesquisar isso é faculdade, difícil. quantas autoras mulheres a gente lê, quantas autoras mulheres a gente estuda, né? Não é Não, por parece, a falta de impressão que dá, pesquisadora, eu tenho exato, certeza. a impressão que dá é que a única pesquisa que presta, a única coisa que presta é feita pelo homem cis, hétero, branco e de classe média, né? Ou a classe elite dominante. Então, realmente desafiador ser mulher, né? Eu acho que a gente nasce mulher, pelo amor de Deus, a gente já nasce, meu filho, pedindo arrego, entendeu? É pedindo Sofredor. arrego já. É isso mesmo. Gente, e o patriarcado, assim, ele é tão difícil de você se combater, né? De você se opor, porque ele é uma estrutura que, de acordo com essa Fiote, né, que está pautando aqui o nosso pensamento, ele está em constante transformação. É como se ele fosse um sistema do computador, sabe? Que está sempre atualizando. Como ele está imbricado com o capitalismo, quando o capitalismo faz alguma mudança, né, sofre alguma reacomodação, o patriarcado também muda. Né? Então é muito, muito difícil combater. E essa Fiote, ela vai usar uma metáfora muito interessante, que é a metáfora de um nó, né? Para evitar justamente esse tipo de hierarquização, né? Entre raça, classe e gênero, ela vai dizer que existe um nó. E nesse nó estão lá imbricados o patriarcado, o racismo e o capitalismo. Né? Os três estão juntos, eles são uma coisa só, não são três coisas somadas, eles são um nó. Né? Só que é interessante que ela vai dizer que esse nó, ele é meio que frouxo, não é um nó apertado, é um nó frouxo, porque esses três elementos, eles têm um certo espaço para se movimentar, que são as atualizações que eu falei, né? E dentro desse nó que é frouxo, ainda perpassam outras coisas, né? Que é mais ou menos o que a gente estava discutindo agora, que é as questões da idade, da sexualidade, da religiosidade, da nacionalidade. Então, se você é mulher, vamos lá, que você é uma mulher que segue a Umbanda, você é uma mulher negra, você é uma mulher que nasceu na Palestina, sabe? Tudo isso, todas essas especificidades vão colaborando para que você sofra uma carga maior ainda de opressão dentro desse sistema, de acordo com o lugar onde você nasceu, né? De acordo com a sua cor, de acordo com enfim, a sua religião, a sua De acordo com a sua classe sexualidade. social. Né? Exatamente. Então, é por isso que ela usa essa metáfora que eu gosto muito do nó, que é um nó frouxo e permite que perpassem todos esses vieses, né, diferentes, e permite que os três, o patriarcado, o capitalismo e o racismo, eles consigam se movimentar ali dentro, né? E gente, eles estão juntos, assim, não achem que são coisas separadas, são as três opressões ali, a gente até brincou, né, Carol? Tipo um megazord, né? Eles formaram um megazord, historicamente, assim, brincaram, se uniram para oprimir a todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, tá? É como se essas características sociais que eu falei, né, raça, classe, elas operassem como uma espécie de marca na sociedade. Então, a gente já nasce marcado, entre aspas. Né? A mulher já nasce marcada por ser mulher, se for negra, mais uma marca, se for pobre, mais uma marca, né? E aí, por aí vai, entendeu? E a gente estava comentando hoje de manhã, né, que é interessante ver a evolução que essa Fiote faz em relação a essa abordagem, né? Que até ela chegar nessa teoria desse nó frouxo, ela antes fazia uma certa hierarquia dessas Sim. opressões, né, como um todo. E muita gente na esquerda faz. Muita gente na esquerda ainda faz, né? Como se, né, tivesse uma opressão pior ou melhor uma que a outra, né? E não é uma coisa que se soma, né? Não é uma soma. Elas vão se fundindo ao longo da história, né? Isso vai gerando uma fusão. O capitalismo se funde ao patriarcado, o patriarcado se funde ao racismo, que se funde ao capitalismo, tá tudo, né? Todo mundo aí nesse bolo, todo mundo junto. É realmente essa analogia do Megazord, né? Junta todos os Power Rangers e faz um só, bonitão. E assim, cada um vai ser atingido de uma forma, né? Tem hora que uma mulher
uma mulher negra ela vai ser mais atingida por ser negra do que por ser mulher em um momento. Mas em outro momento da vida Sim. dela, pode ser que não, que ela seja mais atingida por ser mulher do que por ser negra, numa outra visão. Então, isso é exatamente isso. Essas cordas estão soltas e cada hora a gente vai ser enforcado por uma delas, entendeu? Então, não tem como a gente desafrouxar o nó se a gente não tirar os freios, né? Não tem como a gente acabar pensar numa sociedade que existe emancipação de mulheres, que existam nossos direitos reprodutivos, que existam tudo que a gente sonha como ser, né? Eu acho que isso não é nem sonho, né? É uma coisa que é tão óbvia para a gente, né? Que é tão um direito nosso e que isso não é visto, né? E que o quanto que isso é louco, o quanto que a gente tem que falar de coisas óbvias ainda, né? O quanto que a gente tem que falar que uma mulher ainda precisa e merece, e não tem nenhum porquê não merecimento, nem de mais nem de menos, de receber a mesma coisa que o homem recebe por exercício da mesma função. Sabe, a gente está em pleno século XXI e a gente ainda tem que discutir isso. Gente, sabe? Parece às vezes que a coisa só anda para trás e a gente fica desacreditada de, de todo esse processo que a gente vem vivendo, que assusta, né? A gente fica realmente assustada de como que chega para a gente todas essas demandas, né? Do cuidado, de tudo mais, e que a gente só vira cuidadora mesmo, né? Que a gente não pode ser mais nada além de estar ali destinada a casar de preferência com um homem, não ouse a casar com uma mulher. A sociedade E espera isso da gente. Exato, esperar essa perfeição toda. E não é assim. As coisas não vão funcionar dessa forma. Não podem funcionar dessa forma. Então, não tem a menor condição da gente viver, de sonhar com a emancipação feminina fora o capitalismo. Ou a gente pensa uma nova sociedade para frente, ou a gente projeta uma nova sociedade, tem essa questão da classe social, né? Sem ser uma sociedade de classe, ou então a gente vai estar fadada a viver isso pro resto da vida, entendeu? Porque uma coisa vai estar sempre atrelada à outra, né? O capital ele é completamente dependente da luta desse embate de gênero e desses outros embates, tanto do racismo quanto da LGBTfobia, né? E o quanto o capital também se aproveita muito dessas pautas hoje também, né? O quanto empresas lucram falando sobre isso, sobre pautas que não eram faladas e que agora vão ser, e que o que a gente estava falando, da adaptação, como o capitalismo ele vai se adaptar a essas nossas lutas, né? De quanto que ele vai ali jogando com você e vai te jogando para um lado, jogando para o outro, fazendo marionete, e você vai vivendo a mesma opressão e Fazendo a mesma exploração o concessões. tempo inteiro. E Exato. fazendo Você vai assim, não, eu vou concessões. deixar, eu sou bonzinho, eu vou deixar. É isso. Tipo, eu sou do seguinte pensamento. Se o capitalismo fez certa concessão, né, é porque aquilo de fato não vai afetar a ordem, a engrenagem da coisa, sabe? Eu até dei um exemplo para você, né, quando a gente estava conversando lá pelo WhatsApp. Por exemplo, a repórter negra da Globo, a Maju, né? Colocaram ela lá para ser âncora, que é uma posição de super destaque. Só que vocês acham que se isso fosse mexer de fato na estrutura do patriarcado, do racismo e de classe, vocês acham que eles teriam colocado a Maju lá? Tipo, eu acho que são certas concessões que o que o capital é capaz de fazer, né, que não vão mexer na engrenagem em si, sabe? Porque ele é capaz de se readaptar o tempo todo. Ah, ok, agora teremos mulheres negras em posição de destaque na TV. Como é que eu posso, então, criar uma nova atualização aqui de forma que eu vou continuar essas pessoas? Né? Então, o capitalismo opera dessa forma, né? E a gente tem sempre que estar ciente disso. Eu dei o exemplo da Maju, mas existem outros inúmeros exemplos, né, de concessões que o capitalismo faz. E eu vejo dessa forma, né? Como se, tipo, se ele está dando essa concessão, né, é porque realmente para ele não é tão importante assim. Ele consegue operar de uma outra forma que vai manter essa exploração, que o racismo vai continuar acontecendo, né? Enfim, gente. Eu não sei se a Ale, Carol vê a dessa forma gente, também. a gente tem mais 15 minutinhos, tem umas perguntinhas aí, você quer ir? Vamos responder? Vamos ver aqui. Cadê? Embora A tenha. A Rose Rose fez uma falou assim. pergunta.
embora tenhamos avançado e temos muitas conquistas, o que vocês atribuem ao feminismo não alcançar a todas? De muitas mulheres terem medo ainda do feminismo, né? Isso, eu acho que é um estigma, né? Que predomina em cima dessa palavra, né? Até hoje eu percebo muito isso. Você fala feminista, às vezes as pessoas te olham assim, né? Nossa. Apesar da gente ter tido vários avanços mesmo ultimamente, teve a Beyoncé, né? Colocando lá no show dela que ela é feminista. Tudo isso é importante para as pessoas começarem realmente a se assumir enquanto tal. Mas eu ainda acho que existe um estigma muito, muito forte em cima do termo, né? O feminismo. Né? As feministas, elas carregam, nós feministas carregamos a pecha de sermos mal amadas, né? O que mais, Carol, que a gente carrega? Eu acho que quando se fala Sapatão, feminista, eu acho que feia, consegue tudo que comparar a a mesma sociedade coisa considera quando negativo. que quando a gente fala assim, uma mulher indígena, a maioria dos brasileiros vai pensar numa mulher com o seio de fora, com cocá na cabeça, toda pintada, fazendo du. E não é bem assim. E quando a gente fala de feminismo, a pessoa também vai associar diretamente a uma pessoa com os pelos da axila grande, né, com os peitos de fora. Gente, peraí, A né, não é? sobrancelha da Né? Frida A já sobrancelha da ajuda. Frida, né? E como se é surreal a gente falar sobre isso ainda. E eu acho que, Rose, quando a gente fala de não alcançar todos, a gente tem que pensar assim, por que que isso não chega? Por que que a gente vê um pouco mais de mulheres conservadoras, um pouco mais. Normalmente, mulheres pobres são um pouco mais conservadoras, né? E a gente hoje estava vendo um curso sobre isso, né, Ali? E que reflete muito bem isso, né? Aquela coisa do. Eu acho que ela nem, não entende o próprio espaço que ocupa. Né? Eu acho que é muito isso de estar. E normalmente a pobreza, né, quando o Safiotti fala diretamente ligada ali, que ela escreve lá pela década de 60 e 87, eu acho que tem uma outra publicação dela, que ela fala justamente sobre isso, né? Dessas mulheres estarem pensando, tipo, poxa, mas se eu me mantenho dentro dessa sociedade, eu consigo casar e dividir a minha renda em casa. Isso melhora um pouco a minha vida e a vida dos meus filhos, né? Então, às vezes, é o que a gente sempre fala até dentro do coletivo, né? A gente parar de falar para a gente, entender as pautas e as demandas que essa galera tem, entendeu? Porque falar do feminismo só para a gente já sabe, né? A gente precisa alcançar essas outras pessoas, né? E o quanto que isso é difícil de ser feito, né? É bem, bem complicado mesmo. A Camila falou assim: como as mulheres brancas podem contribuir para o feminismo negro? Escutando. Escutando. É isso, assim, não Eu acho que adianta a gente colocar um monte de pau, porque assim, já começa a diferença historicamente, né? Como a gente falou. O feminismo, né, branco, a pauta principal, né, do surgimento do feminismo e tal foi o quê? A mulher no mercado de trabalho. Precisamos começar a trabalhar, não queremos mais ficar em casa, só cuidando dos filhos. Só que se a gente for pensar, a mulher negra sempre esteve no mercado de trabalho. A mulher negra sempre trabalhou. Então, assim, entende como são duas coisas totalmente diferentes? Né? São coisas distintas e a gente precisa estar atento a essas diferenças. Né? A opressão que a mulher negra sofre é diferente da opressão que a mulher branca sofre. Mas isso também não quer dizer que a gente não possa caminhar junto, lutar junto, né? conversar sobre isso, né? E Sim, a gente trocar ideias sobre isso. Eu acho que é muito lugar de fala e de escuta mesmo. É uma coisa que, por exemplo, eu e você a gente não vai sofrer. exatamente. Eu E vou saber isso o eu que não que é uma sofro, gente. guerra. Eu não vou saber o que que é. Exato. Então, assim, se eu não sei, eu escuto. A gente escuta e tenta juntas, né, de alguma forma, projetar um mundo melhor que seja bom para todo mundo, né? E que tenha esses direitos preservados, e que a gente consiga entender a diferença dessa evolução histórica, né? De onde vieram as mulheres brancas e de onde vieram as mulheres negras. Eu acho que isso é imprescindível para esse entendimento de quanto esse recorte de raça é extremamente importante na luta feminista, né? Nessa inclusão das mulheres negras.
Aí como é que é o nome? É a Andressa Cabral. A Andressa falou: queria saber a opinião de vocês, tendo em vista que o patriarcado é colonial. Aqui no Brasil ele vem, né, da época colonial, mas ele já, na verdade, o patriarcado ele é anterior, né? A Safiotti vai dizer, ele é uma estrutura anterior ao próprio surgimento do capitalismo, porque no Brasil mesmo o marco dele foi, né, com a colonização, onde mulheres negras e indígenas se encaixam, tendo em vista que esses dois grupos estão abaixo das mulheres brancas. Então, gente, eu acredito muito no feminismo interseccional, né? Um feminismo que abarca a luta de todas essas mulheres. Como eu falei, eu acredito que as mulheres indígenas elas estão numa posição até mais complicada do que a das mulheres negras, porque elas sofrem um total apagamento. Vamos fazer um exercício aqui de pensamento. O que a gente vê sobre mulher indígena na TV, no Instagram, no YouTube, nos vídeos, no texto? A gente não vê nada. A gente não vê nada. Quando a gente vê, hoje, por exemplo, eu vi um vídeo falando sobre a destruição do Cerrado, e aí lá mostrando, né, as mulheres indígenas segurando o filho no colo. Único dado que a gente tem. Né? A gente não sabe muito, a gente não tem acesso às produções deles, porque sim, tem vários indígenas já na academia e fazendo produções, né, e escrevendo sobre isso. É muito importante cada vez mais a gente ter mesmo essa inserção deles na academia para a gente poder ouvir a versão deles da história, enfim. Mas eu acho que a posição da mulher indígena é muito, muito complicada em relação, inclusive, à da mulher negra, né? E é o que eu falei, eu acredito muito, não sei, Carol, pode falar também, acredito muito no feminismo interseccional, né? E na imbricação de todas essas lutas, né? De todas essas pautas, pra gente, já que eles fazem um megazord de lá, a gente faz um megazord daqui também, né, Carol? É isso. É isso. Eu acho que, de novo, né, a gente vai entrar naquela situação de se escutar. E eu Sim, concordo um pouco com você de que eu acho que, no atual contexto, as mulheres indígenas têm um apagamento até maior que mulheres negras. Né? Eu não sei se estou falando besteira, se alguém me corrige se eu estiver errado. Mas eu tenho essa impressão também. Que a gente não sabe absolutamente nada, né? Nada. A gente ainda tem ela algumas sofreu um personalidades. apagamento total, sim, A total. gente ainda tem algumas personalidades negras que a gente acompanha e que a gente tem Sim, notícias, de que a gente discute, de que a gente fala, mas assim, de que a gente tem de pessoa indígena? Assim, de estalo, de coração, eu só lembro da Sônia Guajajara. porque Eu só ela lembro foi dela. candidata, ela foi vice, né? E aí a Vice. gente ficou com o nome dela Exato. na cabeça. Mas, na real, Exato. a gente É só. não tem De umas mulher, grandes referências negras desculpa, grandes referências de mulheres indígenas. Né? A gente tem uhum. bastante referência de mulheres negras que estão se destacando, né? Politicamente, academicamente também, né? Agora, mulheres indígenas, gente, A gente total consegue citar alguns exemplos de apagamento, assim, mulheres uma negras, situação mas a muito mulher indígena é um total apagamento. É um total apagamento da história indígena como um todo, né, Aire? Acho que a mulher indígena vai sim, entrar nesse bolo como a mulher entra no bolo de qualquer coisa. Né? Mas isso é um exatamente. apagamento histórico da história indígena como um todo. A gente não conhece a nossa própria história, a gente não conhece a história do nosso povo, a gente não conhece a história de quem estava aqui quando esse negócio aqui foi invadido. A gente não foi descoberto, não, a gente foi invadido. Então, assim, a gente não conhece quem estava aqui, a gente não conhece essa Não história, a gente não conhecemos sabe a de nada. língua, Não, não, não exato, conhecemos não, a a gente não usou língua. nada da A língua, a gente gente não aprende usou a toda a língua do sabedoria de saúde que colonizador. eles têm. Uhum, A gente exato, a aprendeu a gente língua não. do colonizador. A gente aprende a língua inglesa, que tem a ver com a nossa história aqui, que agora todo mundo tem que saber falar inglês e espanhol, mas o tupi-guarani a gente não aprende, a Não gente não sabe. sabe nada sobre isso. Enfim, não está na escola, não tem uma matéria, um ano sobre isso. E, assim, é um completo apagamento. Assim, no máximo, a gente tem nomes de ruas, né? Nomes de bairros com ascendência indígena na palavra, né? Mas, fora isso, a gente não tem É só. muitas referências indígenas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. De youtuber, eu só lembro dela também. Cadê? Dados de descolonialidade. Além
Descolonização. Ah, falei, gente, descolonizar. Isso, exatamente. Daí a importância, né? A questão de perpetuar a cultura é muito forte entre elas, né? Justamente porque para elas é questão de vida ou morte, né? É Questão de literalmente questão de vida ou morte. é questão de ser totalmente esquecido e nunca mais ninguém lembrar, né? Gente, Ali, tem temos 4 minutos para fazer as considerações. preocupada com o horário. Temos 4 minutos. Eu acho que temos mais perguntas, então podemos nos despedir. Quer começar, Podemos. Carol? Se despedir. Não, eu acho que no final é a gente deixar bem claro mesmo, bem pontual, bem pontualizado de que não teremos emancipação feminina no capitalismo. Não teremos. Não teremos emancipação dos negros no capitalismo. Não teremos emancipação da sociedade LGBT dentro do capitalismo. Não viveremos fora de nenhuma das opressões dentro do capitalismo. Todas essas coisas o capitalismo torna essas coisas viáveis e essas coisas tornam o capitalismo viável. Então a gente vai viver nesse ciclo. Ou a gente presta atenção e arruma uma frente de combate feminista preta e que envolva todas essas mulheres, as mulheres indígenas, as mulheres brancas, as mulheres negras, as mulheres LGBT, e que a gente tome frente dessa galera, né? E que a gente coloque essa sociedade para pensar de uma outra forma e de conseguir colocar essa sociedade de forma não classista, não organizada desse jeito, e a gente pensar uma nova sociedade para que a gente possa ser a gente, para que a gente só possa ser, né? É isso. Que a gente não tenha nossas potencialidades, né, ali decepadas, né? Que é isso que o capitalismo faz com a gente, né? Só reforçando isso que a Carol falou, não existe liberdade para nós mulheres dentro desse sistema, né? Esse sistema precisa ruir para que a nossa liberdade possa ascender, tá? E é isso, gente. Eu fiquei muito feliz de estar aqui. Espero que vocês tenham gostado da conversa, do debate. Adorei estar aqui com vocês. Tá? Quem não segue ainda a página do Coletivo, siga, Coletivo Utopia Brasileira. Tá? A gente vai deixar a live salva. Vai ficar salva, né, Carol? Vai, aqui no Instagram, né? E no YouTube também. Vai pro YouTube também. Então, quem chegou depois, fica tranquilo que a live vai ficar salva. Você pode assistir do início. Tá bom? Gente, obrigada, tá? Pela presença. Adorei. Beijo, tchau. Tchau.